Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui, graças a Deus, para estudarmos a nossa última lição da nossa escola dominical, dentro do tema que nós estamos abordando. Quero dizer que tem sido muito bom nós estudarmos sobre Jesus Cristo sendo revelado no Antigo Testamento. Foram vários textos e hoje nós estamos chegando aí na 13ª lição, pregando Cristo no Antigo Testamento, vendo Cristo em vários textos do Antigo Testamento, em várias partes do Antigo Testamento, tanto no Gênesis, como também nos Salmos, como nos livros poéticos, de modo geral, nós vimos também cantares, e estamos vendo também nos profetas agora, e o último profeta que nós estamos estudando, Jesus Cristo, tem sido o profeta Zacarias. Nós estudamos já 2 lições no profeta Zacarias, nós vimos Cristo como nosso justificador, e nós vimos Cristo cumprindo justamente com os ofícios de sacerdote e rei a semana passada. Hoje nós vamos ler o penúltimo capítulo do livro do profeta Zacarias, que é o capítulo 11, e vamos estudar sobre Jesus, o pastor rejeitado, né? Nós vamos ver que esse texto é um texto muito claro em relação ao que vai acontecer com Cristo, e nós vamos ver pontos desse texto acontecendo na vida do Senhor Jesus, né? É claro que o texto ele traz uma linguagem também figurada em alguns momentos, mas mostra a rejeição de um pastor que, na verdade, pastoreia o povo de Deus aqui, que no momento presente, no contexto de Zacarias, é o próprio Zacarias, é o próprio profeta Zacarias que é chamado por Deus para pastorear o seu povo, e ele vai ser rejeitado pelo povo de Deus. E da mesma forma que Zacarias é humilhado e rejeitado e é desconsiderado por esse povo, é desacreditado por esse povo, também nós vamos ver isso acontecendo com Jesus Cristo, ao ponto de que há uma citação literal no Evangelho de Mateus daquilo que realmente nós temos aqui em Zacarias, que é o caso de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, quando diz na parte B: pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. E nós sabemos que esse cumprimento literal dessa profecia se dá em Mateus 27, né, versículo 9, versículo 10, quando Judas ele trai o Senhor Jesus justamente por 30 moedas de prata. E segundo o livro de Êxodo, esse era o valor de um preço de um escravo. Era o que se pagava por um escravo naquela época. Então, nós vamos estudar nesta manhã Zacarias, capítulo 11, na nossa escola dominical. Eu convido você a estar com a sua Bíblia aí, aberta já no profeta Zacarias, a pegar a sua revista da escola dominical. Mesmo se você não tiver a revista da escola dominical, você pode acompanhar só com a sua Bíblia. E eu creio que esse texto ele vai ser bastante edificante e enriquecedor para cada um de nós. Então, vamos ler Zacarias, capítulo 11. Para ficar mais fácil de você achar o profeta Zacarias, você abre em Mateus e volta algumas páginas, que aí você vai encontrar Malaquias, e antes de Malaquias, o profeta Zacarias. Vamos para a leitura da palavra do Senhor, mas antes, vamos orar em nome de Jesus e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Não estamos fazendo ainda a nossa live do domingo, vamos fazer no próximo domingo, porque a maioria dos irmãos que estavam cooperando com a live adoeceram, e como nós temos que ficar no mínimo 14 dias em casa, de quarentena, sendo Covid ou não, nós resolvemos aí 2 domingos não vir, e aí para o próximo domingo já vai ter passado desse prazo, já vai estar com quase 20 dias, e aí nós voltaremos com as nossas lives. Mas, de todo jeito, o que importa é você ser edificado, eu ser edificado com a palavra de Deus. Nós cremos que Deus ele usa a sua palavra, ou na live, que é ao vivo, né? Você tem a oportunidade de digitar ali na hora, ou na gravação, o que mais importa é nós sermos edificados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de nossos irmãos, nossas irmãs da nossa igreja. Te agradecemos pelas pessoas que participam deste canal. Te agradecemos, ó Pai, pela família. Te agradecemos pela família Batista Ebenezer, que o Senhor abençoe cada um. Nós cremos, ó Deus, que essa pandemia ela está mais próxima do que distante para terminar, e nós temos orado por isso, para que a tua igreja aqui no nosso estado, no nosso país e nos outros cantos do mundo
que são acometidos com essa pandemia possa se reunir, que a tua igreja se reúna presencialmente para nós te adorarmos, louvarmos o teu nome, te bendizermos, Senhor, e te darmos o louvor, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Abençoe, Senhor, a vida de nossos irmãos, daqueles que estão em quarentena, cada um deles, daqueles que estão trabalhando nos hospitais, daqueles que estão enfrentando alguma enfermidade, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Estenda as tuas mãos para que nós possamos suportar a adversidade e vencermos, ó Deus, por meio da confiança no Senhor. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra, através do profeta Zacarias. Fala conosco, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos. Amém. Zacarias, capítulo 11. Vamos fazer a leitura. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas, não são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todos se escurecerá. Um texto grande, né? Nós lemos aqui 17 versículos, um texto muito rico, um texto que traz uma linguagem poética no seu início e várias figuras de linguagem, então nós temos que ter cuidado para não querermos interpretar cada ponto, cada palavra, cada significado dessas figuras, porque nós vamos incorrer num erro muito grave de interpretação. Nós temos que observar a mensagem central que está aqui neste capítulo, e é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. O tema da nossa lição é o pastor rejeitado. O pastor rejeitado. E vocês já sabem de quem nós vamos falar e de quem esse texto está realmente falando. Claro que, inicialmente, ele está falando da pessoa de Zacarias, mas ele se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele, sim, é o pastor rejeitado, é o pastor ferido que morre pelo seu povo. Como eu falei, nós estudamos 2 lições passadas. A primeira falou sobre Jesus Cristo, o nosso justificador. Ele é aquele anjo do Senhor do capítulo 3 de Zacarias que purifica o sumo sacerdote Josué.
que nos representa, que representa o povo de Deus, que é limpo e purificado pela obra de Cristo. Nós vimos também Jesus Cristo como o nosso sacerdote e rei. Nós estudamos a semana passada o capítulo 6 de Zacarias e estudamos que na pessoa de Jesus Cristo se cumpre esses ofícios, além do ofício de profeta, também se cumpre o ofício de sacerdote e ofício de rei. Ele reina e traz justiça, mas também ele traz misericórdia ao oferecer a si mesmo, né, como uma oferta sacrificial, como fazia o sacerdote, não oferecendo a si mesmo, mas o animal substituto, mas Cristo é aquele sumo sacerdote que oferece a si mesmo. Ele não é só sumo sacerdote, mas ele é a própria oferta, ele é o próprio cordeiro que tira o pecado do mundo. E hoje nós vamos estudar sobre Zacarias 11, que fala justamente sobre esse bom pastor que é rejeitado pelo povo, que o povo demonstra claramente essa rejeição, até mesmo pelo que oferece como paga do seu salário. E Deus, ironicamente, fala aqui que foi magnífico esse salário ao ponto dele pedir para Zacarias arrojar ou lançar essas moedas, né, a doar essas moedas, porque realmente elas identificavam a desvalorização que o povo tinha para com o seu pastor. E nós vamos ver que isso é o preço de um escravo, é o preço que Judas recebe pela vida do Senhor Jesus, ao trair o Senhor Jesus. Está em Mateus, capítulo 27, 9 ao 10. Então vamos para a nossa lição, né? Eu gostaria que você lesse comigo os primeiros versículos, do verso 1 ao 3, e o nosso primeiro tema é que esse capítulo ele traz uma mensagem de juízo, né? Ele inicia com a mensagem de juízo ao povo do Senhor por causa dos seus pecados. Observe que no versículo 1 ao 3 diz: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Então, nós temos aqui no início do capítulo 11 de Zacarias, né, uma profecia de juízo contra esse povo que é um povo pecador. O próprio pecado do povo vai ser revelado na continuidade do texto, a partir do verso 4, que é o fato do povo rejeitar o seu Deus, de rejeitar a aliança com o seu Deus, a fidelidade ao Senhor, porque o próprio Deus, que vai usar o profeta aqui como seu representante, vê a rejeição desse povo ao seu profeta, às suas palavras, e rejeitando, evidentemente, o seu profeta, estariam rejeitando a Deus. Aqui nós temos, irmãos, o juízo contra esse rebanho. O texto começa usando, né, ou mencionando três locais específicos aqui: o Líbano, Bazã e o Jordão. Os dois primeiros, seja o Líbano e Bazã, são aqueles locais, ou podemos dizer, os cantos mais distantes do território de Israel. Ali também era visto como um lugar muito fértil, de terras frutíferas. Então, Líbano e Bazã, ao norte de Israel. E o Senhor está dizendo que o juízo vai começar vindo justamente dali. Vem por ali, um lugar em que trazia abundância, riqueza para o povo, e Deus iria começar o seu juízo por aquele lugar. Não adianta, ou não adiantava o povo se sentir seguro com a fertilidade da terra, daquele local, porque tudo aquilo iria ser destruído. Como ele mesmo diz aqui: abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. E continua: geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. E depois ele fala do Jordão, a glória do Jordão, ela também vai cair. O Jordão, os irmãos conhecem muito bem, aquele rio que cortava o território, que corta o território da Palestina, no qual, na sua margem, há muita riqueza, né? Há riqueza porque tem água, né? E onde tem água, e a terra é muito rica em sais minerais, então a riqueza, né, de frutos, a possibilidade de plantação é muito grande. Então, os cedros, os ciprestes, né? Bazã, o Líbano, tudo isso simbolizava a força e o poder que o povo tinha e que o povo confiava.
e Deus está dizendo, olha, o meu juízo vai começar justamente derrubando aquilo em que vocês se seguram, aquilo em que vocês se sustentam. A soberba do Jordão, né, que é aquele vale arborizado ali nas margens do Rio Jordão, mostra que aquilo que o povo via como glória iria cair. O julgamento de Deus vai alcançar todo o seu povo, começando pelo norte, vai alcançar todo o seu povo. Nós sabemos que a profecia de Zacarias ela é posterior ao exílio babilônico. Então, aqui não se está falando do exílio assírio, nem tampouco do exílio babilônico. Está falando de inimigos, né, que seriam inimigos que iriam fazer o povo de Israel mais uma vez sofrer. E nós sabemos que mais na frente nós vamos ter aí Antíoco Epifânio, nós sabemos que mais na frente nós vamos ter os próprios romanos. Então, Deus está dizendo que vai punir o seu povo pela sua infidelidade. Ele começa esse capítulo anunciando o juízo sobre o seu povo. E esse juízo também é sobre os líderes do povo. Não havia rei nessa época, então o povo era governado por um governador e por um sumo sacerdote. E também Deus levantava seus profetas nesse período, como no caso do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que eram contemporâneos. Provavelmente também o profeta Malaquias depois, se é que seu nome era Malaquias. Mas o que nós estamos vendo aqui é que há um juízo sobre esses líderes, sobre governantes, sobre sacerdotes, sobre profetas, que são considerados os pastores do povo. Pastores que não estavam pastoreando bem o povo de Deus. Então, Deus, ele fala que vai derramar o seu juízo. Aquelas pessoas tinham caído novamente em pecado, mesmo tendo passado pelo que passou, mesmo tendo saído do cativeiro babilônico, mesmo já tendo tido a experiência antes do cativeiro babilônico, com a queda de Samaria, com a queda do Reino do Norte. E aqui, irmãos, o juízo do Senhor está decretado, né, caso o povo não se arrependesse de seus pecados. E nós sabemos que o povo aqui era um povo difícil, era um povo de dura serviço. Então, essa primeira parte, esses 3 primeiros versículos, resumidamente, apontam para o juízo do Senhor. Agora, veja comigo, no verso 4 até o 14, a gente vai caminhando devagar. Aqui nós temos agora a rejeição, que é o segundo ponto da nossa lição, a rejeição do profeta pastor de Israel. E aqui diz o texto, verso 4 do capítulo 11 de Zacarias. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Então, nós temos uma ordem de Deus ao profeta Zacarias para que ele represente o Senhor apacentando o seu povo, apacentando as suas ovelhas. Essa mesma ordem nós temos aqui no versículo 7. Apacenta, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Então, apacenta, né? No verso 7 diz, apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. No verso 4 diz, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Então, Zacarias, o profeta do Senhor, iria representar o próprio Deus como o pastor de Israel no seu relacionamento com esse povo. Era como se o relacionamento de Zacarias, ao cuidar, ao profetizar, ao ensinar a palavra de Deus e ver a rejeição do povo a essa palavra e a sua profecia, apontasse para a própria rejeição que o povo estava fazendo contra o próprio Deus. Então, a missão de Zacarias aqui não é uma missão fácil. É uma missão semelhante à missão de Isaías, né, que vai pregar para um povo que realmente tem um coração duro, um coração no qual é incrédulo. E nós sabemos o quanto é difícil você tentar apacentar um rebanho que não dá ouvidos à sua voz. Nós sabemos que na cultura da época, os pastores, eles chamavam as suas ovelhas pelo nome, era muito comum, isso é muito comum no Oriente, e as ovelhas, elas costumam obedecer o pastor ao reconhecer a voz dele, elas se sentem seguras ao reconhecer a voz do seu pastor. Então, aqui essas ovelhas, elas não dão ouvidos à voz de Zacarias e, evidentemente, não dão ouvidos à voz do Deus de Zacarias, que está usando Zacarias como seu representante. Então, não era fácil a missão. A missão aqui ela já é apontada pelo próprio Deus como uma missão que não vai surtir o seu efeito, no qual
o pastoreio não vai funcionar porque as próprias ovelhas não vão querer ser pastoreadas. E aqui, irmãos, nós temos um princípio que é claro, que é verdadeiro, embora não seja a mensagem central do nosso texto. A mensagem central é observar a rejeição do pastor, esse pastor que é rejeitado, apontando aqui para Cristo Jesus. Mas uma coisa é certa, nenhum pastor conhece, trazendo para os nossos dias também, nenhum pastor ele consegue pastorear uma ovelha que não queira ser pastoreada. Se a ovelha não se submete à voz do seu pastor, então ela não pode jamais ser guiada por ele. Ela faz o que quer, ela vive a sua própria vida e ela segue o seu próprio caminho. Então ela não é orientada, ela não é guiada, ela não ouve a voz do pastor que tenta levá-la a pastos verdejantes e águas tranquilas, como nós temos ali a ilustração de Davi no Salmo 23, usando Deus como seu pastor. Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é quem me guia, né, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Então, aqui Zacarias, ele é designado por Deus, no versículo 4, a apacentar o seu povo. Veja que tarefa mais complicada, né? E o povo vai passar a odiar Zacarias justamente por causa do seu trabalho. Esse pastor aqui, ele vai ser insultado, esse pastor aqui, ele vai ser rejeitado. Interessante que esse pastor, ele vê o quão difícil é pastorear aquele rebanho, que ele toma duas varas. Né? Essas varas, elas simbolizam justamente a maneira como Deus trata o seu povo. Zacarias, ele diz aqui no versículo 7, versículo 8, mas vamos ler a partir do verso 5, diz, aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Então, no versículo 5, nós temos o que não é pastorear corretamente. Enquanto Zacarias vai ser aquele que representa o verdadeiro pastor, no versículo 5 nós já temos uma denúncia da maneira como os falsos pastores, os falsos líderes do povo de Deus tratavam esse povo. E aqui diz, olha, que eles só se interessavam em usar essas ovelhas para pastorearem a si mesmos. O verso 5 diz, olha, aqueles que as compram matam-nas. Então, esses pastores não estavam preocupados com a vida dessas ovelhas. Eles não valorizavam a vida dessas ovelhas. Eles não amavam essas ovelhas. E os que compravam diziam, e os que vendiam diziam, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E aí dizem, os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Então, como consequência da própria liderança, do próprio pecado do povo, que não era só um pecado dos líderes, mas era um pecado geral, era um pecado nacional. Então, Deus mostra qual será a consequência da atitude desse povo. O seu juízo vai cair sobre eles. E nós sabemos que o juízo de Deus cai sobre todos aqueles que permanecem no pecado, que se mantêm no pecado, que não se arrependem de seus pecados e não buscam abrigo e refúgio justamente na obra substitutiva, sacrificial, expiatória do nosso pastor Jesus Cristo, que morre pelos nossos pecados. Então, aquele que não se lança pela fé no que Cristo fez pela sua vida, ele vai ter que assumir as próprias consequências de seus pecados. Ele mesmo vai ter que pagar pelos seus pecados. Se ele não tiver o substituto que paga pelos seus pecados, substituto esse que é santo, que é puro, e fez a obra expiatória na cruz, que é Cristo, então ele, infelizmente, vai ter que pagar com sua própria vida, e nós sabemos que o dia do juízo, ele mostra justamente essa verdade. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15, mostra o juízo final. Então, aqui no nosso texto, chegando no versículo 7, Zacarias, ele toma duas varas, e ele dá nome a essas varas, diz o texto, que Deus ordena Zacarias, apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. E aí Zacarias diz, olha, tomei para mim duas varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Lembrem-se que Zacarias é um representante no seu relacionamento com o povo do próprio Deus.
a sua vida com o povo, no meio do povo, e a relação de Zacarias e o povo de Israel representava a relação de Deus e esse mesmo povo. E aqui, meus irmãos, nós temos Zacarias tentando, primeiro, ser gracioso, né, mostrando o seu amor para com esse povo, tentando cuidar desse povo, proteger esse povo, alimentar esse povo com a palavra de Deus, guiar esse povo pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, mas não adianta, mesmo que ele use essa vara da graça, o povo é rebelde, o povo não quer ouvir, o povo não aceita essa graça, esse amor de Cristo, esse amor de Deus, né, que mais na frente aponta para o amor que é derramado por Jesus na vida do povo de Israel, ao curar os enfermos, ao alimentar as multidões, ao realizar várias obras que serviam como sinais, ao pregar o evangelho em todos os lugares que ele passava, ao libertar muitas vidas, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos. Então Jesus Cristo fez tudo isso e no final de tudo ele foi rejeitado pelo povo e foi crucificado pelo seu próprio povo. E o povo que gritou crucifica, os próprios líderes da sua nação, os falsos líderes, né, os falsos pastores que estavam ali, lutaram contra o verdadeiro pastor e junto com o povo de modo geral, é claro que havia exceções, mas com o povo de modo geral, rejeitam o verdadeiro pastor de Israel, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, mesmo que Zacarias aqui pastoreie com graça, com a vara da graça, nós sabemos qual é o resultado que vai acontecer aqui logo no que vem, na sequência do nosso texto. Ele também toma outra vara, que é a vara da união. Ele tenta manter o povo unido. Ele tenta guiar o povo e manter o rebanho unido. É claro, quando as ovelhas estão dispersas, elas estão muito mais sujeitas aos ataques de seus adversários, de seus predadores. Mas quando as ovelhas estão unidas e sendo protegidas e guardadas pelo pastor, então elas estão ali seguras. Então a vara da graça e a vara da união aponta para o cuidado verdadeiro de um pastor, o cuidado sério que Zacarias, representando o próprio Deus, tinha para com o seu povo, o seu amor, o seu zelo, a sua fidelidade ao seu ofício e a sua responsabilidade pastoral. Esse texto também ele pode ser aplicado a nós que somos pastores. Ele tem muito a nos ensinar. Esse texto de Zacarias 11 é uma exortação a nós que somos chamados para cuidar do povo do Senhor, a nos mantermos fiéis, né, à palavra de Deus, a guiar o povo na verdade, a também sermos graciosos. É claro que a graça aqui é a graça de Deus, mas a graça de Deus através de nossas vidas, no sentido do alto sacrifício, do alto serviço, o amor pelo rebanho e também o cuidado em manter o rebanho unido pela própria palavra de Deus, fazendo com que esse rebanho seja fortalecido e esteja unido para suportar as adversidades dos seus próprios inimigos, que nós sabemos quais são, né? O próprio diabo, o próprio mundo e a nossa própria natureza pecaminosa. Então, temos aqui, irmãos, no versículo 8, dizendo que o profeta Zacarias ele deu cabo de 3 falsos pastores em um só mês. É claro, como eu disse a vocês, nós não podemos levar em consideração todos os detalhes da profecia, mas provavelmente o que Zacarias está querendo dizer aqui é que na arte de pastorear o rebanho, ele procura afastar logo aqueles que são os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos pastores. Veja que quando Jesus estava no seu ministério, ele falava muito contra os falsos pastores de sua época, que eram os fariseus, que eram os saduceus, que eram os líderes religiosos, que não tinham amor pelo povo. E Jesus ali, como verdadeiro pastor, ele mesmo vai dizer no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor. E no versículo 10 ele diz que o ladrão, se referindo aos falsos mestres, não a Satanás, mas aos falsos mestres, ele diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para vos dar vida e vida com abundância, porque essa é a função do pastor, do verdadeiro pastor. E aqui Zacarias diz no verso 8, dei cabo dos 3 pastores no mês. Nós não sabemos, alguns estudiosos acreditam que aqui ele cita 3 pastores porque representam o governante, o profeta e o sacerdote. Líderes que deveriam cumprir com suas funções para cuidar do povo de Deus, mas que estavam sendo infiéis. Então ele deu cabo dos 3 pastores rapidamente,
Ele diz aqui: então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então, a partir do verso 8, nós já podemos ver claramente a rejeição, mesmo que esse pastor tenha uma vara que representa a graça e outra vara que representa a união, que tenha dado cabo dos falsos líderes das ovelhas, dos falsos pastores. Essas ovelhas, em vez de valorizarem esse pastor, que era um pastor de verdade, elas rejeitam o trabalho desse pastor, o serviço desse pastor. E diz aqui, elas também estavam cansadas de mim. E aí no versículo 9, então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. É uma linguagem bastante dura, né? Aqui. Mas a ideia é essa aqui, o resultado do cuidado pastoral de Zacarias e do próprio Deus é a rejeição que aparece aqui no versículo 8, até mesmo até o verso 11, né? Então, no versículo 10 diz: tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era palavra do Senhor. Então, até o verso 11, nós temos aqui, né, claramente a rejeição das ovelhas ao trabalho do pastor. Mas do versículo 12 e 13, o quadro ele traz ainda uma linguagem mais profunda em termos da não somente da rejeição do que o pastor recebera ou estava recebendo das suas ovelhas, mas da própria humilhação que ele passa no meio delas, por causa delas. Né? Essas ovelhas humilham aquele que queria cuidar de suas vidas, que estava protegendo suas vidas e guiando suas vidas à verdade. Então, esse bom pastor, ele não somente é rejeitado, ele não somente não é ouvido pelas ovelhas, mas também ele é humilhado pelas suas ovelhas. E essa humilhação, ela é revelada justamente quando o pastor, ele pede para ser pago, ele pede por direito o seu salário. É claro que eu não vou entrar aqui na questão de salário pastoral, isso não tem, embora o texto possa ser usado para isso sem nenhum problema, aponte para isso também. Há um princípio aqui, que é o princípio da gratidão, que é o princípio do reconhecimento do trabalho, que é o princípio da recompensa, aquele que trabalha arduamente, fielmente. Então, há esse princípio, e aqui mostra claramente o quanto esse pastor era desvalorizado pelas suas ovelhas, pelo próprio salário que ele recebe como paga. Diz aqui o texto. No versículo 2, nós sabemos a quem esse texto está apontando. Esse texto está apontando para Cristo Jesus. Nós vamos ver isso claramente. Versículo 12 até o versículo 14. Veja comigo. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Era melhor que as ovelhas não tivessem nem pagado a ele. Aí veja o que é que acontece. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 21, verso 32. Êxodo, capítulo 31, perdão, capítulo 21, versículo 32. Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Então está aqui o valor, claro, de um escravo ou de uma escrava, 30 moedas de prata. E o texto aqui nos mostra qual foi o salário pesado pelas ovelhas do pastor, do qual as ovelhas estavam oferecendo pelo trabalho desse bom pastor. E o salário foi 30 moedas de prata. Abra sua Bíblia em Mateus 27, versículo 9, versículo 10. É só passar algumas folhas aí. Mateus 27, versículo 9 e versículo 10.
Mateus 27, versículo 9 e 10 diz: Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Nós sabemos que quem falou aqui foi Zacarias, literalmente, não Jeremias. Mas às vezes se usava o nome de um profeta maior como representando outros profetas. Mas aqui o que mais importa para nós é que o texto de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, no qual é pesado o salário do pastor, aponta claramente para o preço em que Jesus foi vendido por Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Esse foi o valor pago pelos líderes religiosos. Esse era o valor que eles estavam dando à vida do Senhor. Então, observe a humilhação e o desprezo para alguém que fez o que fez pelo povo de Israel. Observe o que Cristo fez pelo povo. Quando você lê os evangelhos, você vê o amor derramado, as curas, os milagres, alimentou multidões. O Senhor, ele ressuscitou mortos. Então, todas as maravilhas que ele fez, ele pregou a verdade, ele pregou o evangelho. Tudo isso, irmãos, e o que ele recebe? O preço de 30 moedas de prata pelos líderes do povo e por aquele que estava ao seu lado, por aquele que lhe acoiceou, por aquele que lhe traiu, um dos seus próprios discípulos, que não era nascido de novo, Judas Iscariotes. Então está aqui claramente Mateus mostrando que na vida do Senhor Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o nosso pastor, ele é o pastor, o bom pastor que foi rejeitado. É claro, nós sabemos que ele é rejeitado de modo geral pelo seu povo. João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pela vontade do homem, não filhos segundo a carne, nem segundo, né, a própria realização do ato de um casal, mas filhos que são nascidos de Deus, filhos que são nascidos espiritualmente, são os filhos que são nascidos pela graça de Deus mediante a fé, o novo nascimento do qual João 3 fala claramente. Está no versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, esse pastor, Jesus Cristo, do qual Zacarias aqui está sofrendo na pele resultado da rejeição do povo, só que o que Zacarias estava vivenciando e falando aqui na sua profecia vai se cumprir, né, num segundo momento, plenamente na pessoa de Jesus Cristo, que é o sumo pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor, que é rejeitado de modo geral pelo povo. Embora no meio desse povo nós sabemos que terão muitos que vão ouvir a sua voz, são as suas verdadeiras ovelhas. Como ele diz em João 10, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não dão ouvidos à voz do estranho, à voz do ladrão, à voz do mercenário. As ovelhas de Cristo ouvem a voz do próprio Cristo através da sua santa e bendita palavra. A humilhação desse salário é tão grande que o próprio Deus, usando o profeta e falando com o profeta, ele orienta o profeta a jogar essas moedas, né, a lançar essas moedas, a não ficar com elas, porque elas representam um desprezo, uma humilhação muito grande. Versículo 13 diz assim: Então o Senhor me disse, olha a ironia aqui no texto, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, é irônico, Deus está sendo irônico, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, né? Claro que aqui é o valor que o povo dava ao próprio Senhor, sendo representado por Zacarias como pastor. Porque quem era o pastor verdadeiro de Israel era Deus. E quem é o pastor rejeitado aqui, no qual se cumpre plenamente essa profecia, é Cristo. Então ele diz, olha, de forma irônica, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata
e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Nós sabemos que isso vai acontecer. Judas vai lançar de volta essas próprias moedas, né? E aí acontece aqui no verso 14: então quebrei a segunda vara chamada união para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então, se na primeira parte nós temos o anúncio de juízo, a segunda parte mostra o porquê desse juízo. O juízo ia cair na vida desse povo, era por causa que o povo rejeitava o seu próprio Deus, o seu próprio pastor, aquele que queria cuidar verdadeiramente do rebanho, e que cuidava verdadeiramente do rebanho, que amava o rebanho e que mantinha o rebanho unido. Claro que essa profecia vai se cumprir plenamente na pessoa de Cristo. E essa profecia de juízo vai se cumprir plenamente no dia do juízo sobre todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus como seu verdadeiro pastor. E aí no versículo 15 ao 17, nós temos a última parte da nossa lição, que é a continuação do profeta pastor rejeitado. Agora, mais claramente, nós vamos encerrar trazendo alguns textos aqui que mostram essa rejeição de Jesus Cristo. Então, vejam, diz aqui no verso 15 do nosso texto, versículo 15 de Zacarias 11 até o verso 17. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos. Vou repetir. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, a qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. É interessante isso, né? Então, é consequência, irmãos, do pecado. Se o povo não quer obedecer ao Senhor, então, como consequência, Deus envia pastores que também não amam o povo, que vão manter esse povo no seu próprio pecado, o qual o povo mesmo queria viver. Isso nós vamos ver claramente na carta aos Romanos. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que o povo mesmo, tendo a glória de Deus revelada diante deles, não glorificaram a Deus. Quando ele diz aqui, no verso 18 de Romanos 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de tais coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, como consequência da desobediência, Deus entrega o povo ao seu próprio querer, ao seu próprio pecado, ao seu próprio desejo de continuar no pecado. E aqui, já que o povo rejeitava o verdadeiro pastor, então Deus permitia que esse povo fosse pastoreado por falsos pastores, que eram uma consequência para aquelas ovelhas que não queriam de modo algum obedecer e ouvir a voz do verdadeiro pastor. Então, em toda essa passagem, nós temos, segundo o próprio autor da nossa lição, um quadro bem claro da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra gloriosa em nosso benefício. Também podemos ver aqui a sua humilhação, no qual ele foi submetido, rejeitado pelos judeus, né, nesse
nessa situação aqui que nós vimos claramente em Zacarias 11, a partir do verso 12, da paga do próprio salário desse pastor. Aqui, na verdade, Jesus Cristo, que é o verdadeiro pastor, o verdadeiro Israel, ele foi rejeitado pelo Israel, não o verdadeiro Israel de Deus, mas por Israel como nação, como povo, embora muitos israelitas vão crer no Senhor e vão ser salvos, assim como muitos gentios, muitos judeus e gentios, mas quando nós vemos aqui Cristo sendo rejeitado, isso fica evidente, né, no seu ministério. A Bíblia é clara quando nós vamos ver o povo rejeitando o Senhor. Por exemplo, Mateus, capítulo 21, versículo 9. Em João, a partir do capítulo 5, já mostra que os líderes religiosos já planejaram matar o Senhor. Então, eles já tinham decidido matar o Senhor desde o capítulo 5. Já havia um planejamento e uma decisão de se matar o Senhor Jesus Cristo, desde o capítulo 5 de João. E aí o que nós temos depois é só um aumento dessa indignação e um consequente fortalecimento desse propósito de derramar o sangue de Jesus Cristo, porque eles não aceitavam Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. E no capítulo 21 de Mateus, no versículo 9, diz assim: as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Veja, a multidão estava aqui exaltando, recebendo Jesus Cristo na sua entrada triunfal, mas essa mesma multidão, quando nós vamos mais adiante, em Lucas capítulo 23, no versículo 21, vai gritar ali em Jerusalém, diz assim: eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, a mesma multidão que diz: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que vai gritar. Eu não estou sendo literal aqui, dizer que são todas as mesmas pessoas, mas a multidão estava ali para celebrar a Páscoa, a multidão tinha ouvido falar do último milagre do Senhor, que tinha sido a ressurreição de Lázaro, muitos queriam ver Jesus, muitos queriam conhecê-lo, aqueles que ainda não conheciam, viam judeus de todas as partes ali do mundo da época celebrar aquela festa, e a fama de Jesus, e especificamente o último milagre, que tinha sido a ressurreição de Lázaro, fez com que a multidão estivesse esperando e preparando a sua entrada triunfal ali em Jerusalém, sendo recebido, né, com todas as glórias, né, de um rei, de um verdadeiro rei. Embora ele entre ali, cumprindo também uma profecia, né, de Zacarias, montado num jumentinho, porque ele é o rei que vem trazer paz, paz entre Deus e os homens, por causa da sua obra expiatória pelo pecado do seu povo. Mas essa mesma multidão, claro, de forma geral, eu estou falando aqui, é a mesma multidão que vai rejeitar esse Senhor, esse que eles tinham aclamado na sua entrada em Jerusalém. Essa mesma multidão vai gritar: crucificam, crucificam. Então, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, isso é muito claro. Na sua época, nós temos também os falsos pastores, representados por esses três aqui, do capítulo 11 de Zacarias, no versículo 8, quando Zacarias diz que deu cabo dos três, nós temos um rei que era um pecador miserável, um rei tirano, que era Herodes o tetrarca. Nós temos, né, falsos pastores, que são os líderes religiosos de Israel, e nós temos também, né, ainda assim, também falsos profetas, que são esses homens? Porque o verdadeiro e último dos profetas foi João Batista, e agora Jesus vem pregando o reino de Deus, e nós temos aí esses homens tentando matar Jesus e calar a boca de Jesus, porque não aceitavam a sua palavra, não aceitavam a sua verdade. Então, essa rejeição é muito clara, ela é revelada claramente na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra e no seu ministério. Foi avaliado por 30 moedas de prata, foi considerado como alguém insignificante, né? As 30 moedas de prata
mostravam exatamente o que os judeus pensavam a respeito dele. Então, essa foi a rejeição do Senhor. Então, Zacarias, verso 17, vem com a nota de juízo, né? Fechando, começa com juízo e termina em juízo, com juízo dizendo: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todos se escurecerá. Deus, ele pune não somente o povo pelo seu pecado, mas também os seus próprios líderes, líderes que o povo mesmo queria e merecia. Todo pecado, na verdade, ele é punido. É isso que o versículo 17 diz. Tanto das ovelhas que rejeitam o verdadeiro pastor, como também daqueles que deveriam ser líderes e guiar as ovelhas para o verdadeiro Deus, conforme a vontade de Deus, mas não faziam isso. Eram falsos pastores, eram falsos líderes. E aqui o verso 17, isso serve para nós também, que fomos chamados e vocacionados para o Senhor. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Eu quero ler a conclusão da nossa lição, que tem por tema o pastor rejeitado, e nós vimos aqui que o cumprimento exato dessa profecia, ou melhor, o cumprimento pleno dela, se dá na pessoa de Jesus, e em relação ao juízo, se dará no juízo final. E a conclusão diz: o juízo profetizado no início do capítulo 11 de Zacarias se concretizou ainda no primeiro século depois de Cristo. A rejeição do pastor resultou na rejeição do povo e no juízo de Deus. No ano 66 depois de Cristo, rebeldes judeus mataram alguns soldados das guarnições romanas de Jerusalém e expulsaram os demais. Em resposta, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém com suas legiões romanas e destruiu tudo, incluindo o templo, porque o povo rejeitou o seu pastor, o Senhor rejeitou Jerusalém e a julgou severamente. Compreendamos também que chegará o dia quando Jesus retornará e trará juízo sobre aqueles que o rejeitarem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, nesta manhã, glorificar a Deus, porque o nosso pastor ele foi rejeitado, ele foi humilhado, mas porque ele mesmo se ofereceu em nosso favor e se deixou humilhar e se deixou morrer, se deixou ser assassinado, crucificado, porque ali não era somente um ato do homem que lhe odiava, que lhe rejeitava, mas era um plano, o único plano que poderia salvar os pecadores, o plano de um Deus que ama os seus filhos e que a única maneira de punir o pecado de seus filhos, para dar vida a seus filhos, realizando assim a própria justiça de Deus, seria que um homem santo assumisse a culpa dos outros homens pecadores e recebesse a ira desse Deus santo e pudesse assim esse homem sem pecado ser ressuscitado e como Deus, homem agora, reinar sobre todas as coisas, para que todo que nele crê receba dele mesmo, sua própria justiça e seja liberto da sua culpa, liberto dos seus pecados e receba todas as bênçãos que essa justiça traz sobre sua vida. A salvação, a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dou a vida eterna às minhas ovelhas. Se você puder, leia o capítulo 10 do Evangelho de João, e você vai ter uma visão bem mais ampla do pastoreio e do caráter do pastor Jesus Cristo, do sumo pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se fala do pastorado dele, da rejeição, fala também do que vai acontecer para com esses que rejeitam o verdadeiro pastor, para com esses que rejeitam a Cristo. Fala de juízo aqui sobre o povo de Israel, fala de juízo que vem também sobre todos os povos. A completude desse juízo se dará no dia do juízo final,
como nos revela Apocalipse capítulo 20, que eu já falei, verso 11 até o verso 15. Então, que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, nós possamos guardar a palavra do Senhor em nossas vidas e nos alegrarmos porque o nosso pastor deu a vida por nós. Nós temos a vida porque ele nos deu a vida. E que você que tem rejeitado Jesus Cristo como seu Senhor, como verdadeiro pastor, possa se arrepender dos seus pecados e crer nele para que haja perdão na sua vida, salvação, vida eterna. Em nome de Jesus. Que nós possamos nos encontrar hoje à noite mais uma vez e nós vamos meditar no Salmo 4. Farei uma exposição do Salmo 4 e nós vamos aprender um pouco com o exemplo de Davi em buscar o Senhor em meio a muitas tribulações. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que nós possamos continuar firmes, porque o nosso pastor foi rejeitado por amor de nós. O nosso pastor foi rejeitado e humilhado, porque ele quis derramar a sua vida em nosso favor, e ele derramou a sua vida em nosso favor. Portanto, que nós que somos dele agora possamos honrá-lo e glorificá-lo. Mesmo que o mundo venha nos odiar, porque odiaram primeiro a ele, que nós que somos seus filhos e suas ovelhas, possamos não lhe oferecer uma paga ou um peso de 30 moedas, um valor que não significa nada. Que a nossa vida seja como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1, que nós possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto espiritual. Esse é o verdadeiro culto racional, nesse sentido de ser o verdadeiro culto espiritual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por esse estudo da escola dominical. Obrigado por cada um que tem participado e tem estudado essa palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Abençoe a Igreja Batista Ebenezer, aqui em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Abençoe, Senhor, a vida de nossos irmãos e irmãs, dos que são inscritos neste canal. Abençoe o nosso povo, o povo brasileiro. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que governam o nosso país. Levante homens e mulheres que são verdadeiramente tementes a Ti, para que nós tenhamos bons líderes, ó Pai, no nosso meio. Infelizmente, há falsos e maus pastores, não só na vida religiosa, não só nas igrejas, mas na liderança e todo tipo de governo, ó Deus, em que existe no nosso meio, na sociedade. Justamente como consequência do próprio pecado e da rejeição que o povo faz ao verdadeiro pastor e ao verdadeiro líder, que é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo e abençoe nossas vidas, abençoe nossos irmãos que estão enfermos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe sua vida e até a noite, se assim Deus nos permitir. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus e até mais tarde.